Por milhares de anos, ninguém pensou que o vento pudesse ser medido. Ninguém pensou nisso. Foi lá pelos anos 1700 que um soldado raso da Marinha Britânica teve a ideia de escrever um diário e anotar as características climáticas e a velocidade dos ventos. O seu nome era Francis, eu não sei se é assim que fala, mas Beaufort, Francis Beaufort. Depois, com o tempo, ele cresceu e se tornou um contra-almirante da Marinha Real. E serviu a Marinha Real por 68 anos. Isso mesmo, serviu por 68 anos. E durante a sua carreira, sua longa carreira, ele desenvolveu esse método de se quantificar o vento, que ficou conhecido como a escala de Beaufort, que é usada até hoje. Esse negócio cresceu, esse negócio se desenvolveu. A escala de Beaufort, ela é separada, ela separa os ventos em 13 qualificações, dependendo da velocidade do vento. Sendo que a última delas, que é a mais forte, que é a classificada como Hurricane. E essa escala é a que permanece até hoje. Os hurricanes são chamados por 3 nomes em diferentes lugares do mundo. Eles são chamados de furacões, ciclones tropicais ou tufões. São todos a mesma coisa, só que usados de forma diferente em diversas partes do mundo. O interessante é que a ideia de se colocar nomes nos hurricanes começou só em 1954, quando meteorologistas americanos começaram a homenagear as suas esposas colocando o nome delas nos hurricanes. Olha que coisa louca. Eu imagino a situação assim, se eu fosse um meteorologista, né? Chegava em casa e dizia assim: querida, está vindo aí um hurricane categoria 5, que ele vai destruir tudo. Ele vai ser catastrófico e vai tirar a alegria de muita gente. Aí eu lembrei de você. E vou pôr o nome nele de Keila, Hurricane Keila. Já pensou? Oh, que bonitinho, né? Eu seria a primeira vítima do hurricane, né? O repórter no dia seguinte: olha, meteorologista Jefferson está desaparecido, ninguém conhece o paradeiro. Alguma coisa assim, não é? Coisa doida. E até um certo machismo. Porque só em 1979 é que eles começaram a usar nomes de homens também para os hurricanes. E se houver uma tempestade, um hurricane muito forte, então esse nome nunca é usado novamente. Os hurricanes, eles se formam entre os trópicos de Capricórnio e Câncer. E quando a superfície da água do mar está quente, acima de 26 graus centígrados, que é mais ou menos 79, por volta de 79 graus Fahrenheit. Então, como essas regiões são muito quentes, o sol faz com que a água do mar evapore. O ar fica cheio de vapor e quanto mais quente o ar, mais água fica retida nesse vapor. E essas gigantescas nuvens cheias de grande quantidade de água são influenciadas pelo giro da terra, que começa um movimento giratório dessas nuvens pesadas e gigantes. Desde pequeno nós aprendemos na escola que o ar quente ele sobe, não é assim? E o ar frio ele desce. Então, com o ar, todo esse ar quente girando e subindo, ele força com que a massa de ar frio vá para baixo, criando essa massa giratória num movimento rápido, podendo chegar a 200 milhas por hora. Quando está quente, força o frio para baixo e o vento chega até a 200 milhas por hora. 200 milhas por hora. Isso me lembra um Fiat Uno que eu tive. Não pelas milhas, é que quando ele estava quente, ele não funcionava. E quando estava frio, não ligava. Não é por causa das milhas, não, por causa disso. No meio do furacão, onde o ar é frio, ele é empurrado para baixo,
que é conhecido como olho do furacão. O olho do furacão, no olho do furacão os ventos são calmos e geralmente o olho do furacão ele mede de 14, 15 milhas a 25 milhas de diâmetro. Para vocês terem uma ideia, o olho do Ian tinha 35 milhas. 35 milhas. Os furacões geralmente têm uma vida útil de 5 a 10 dias, desde o comecinho deles, quando começam calmamente, até tornarem um furacão. E eu quero mostrar para vocês. Há 2 semanas atrás, as mulheres da nossa igreja, várias mulheres e alguns homens, estávamos no Congresso das Mulheres nesse hotel. Eu quero que você preste atenção bem nessa imagem. Porque foi passado na reportagem esse mesmo lugar, nesse mesmo ângulo, na quarta-feira, no meio da tempestade. Põe a próxima. Põe o videozinho, por favor. Esse vídeo foi filmado aí nessa parte de trás do hotel. Pool, the water had not come up. So this is a E clear o hotel ficou indicator assim. of what surge can do. And that's not even talking about the winds. What, Greg? That's got Acho to que é be telhado boiando, that's got to be sei lá o que é wow, aquilo. look at the way that's pushing. That's got to be 100, 105, 110 miles an hour easily, don't you think? Pode tirar. And you know, Dennis, I think this. Há 2 semanas atrás nós estivemos nesse lugar e vocês viram como era bonito, não é? E agora ficou dessa forma. Eu quando eu vi essas imagens eu cheguei a uma conclusão. A conclusão que eu cheguei é que depois que as mulheres passaram por esse hotel, parece que passou um furacão. Depois que vocês estiveram lá, não passou um furacão? Não estou dizendo nada de errado. Em primeiro lugar, eu quero dizer que os fenômenos climáticos, quando a gente vê essas coisas acontecendo, nós como cristãos, nós não deveríamos ficar surpresos. Não deveríamos por uma razão muito simples, porque o próprio Jesus há muito tempo atrás disse que essas coisas aconteceriam. E eu quero levar você ao livro de Lucas, capítulo 21. Esse não é o texto base de hoje, mas só para a gente construir o pensamento aqui. Lucas 21, 25 a 28, diz assim, olha. E havendo sinais no sol, na lua e nas estrelas, e sobre a terra haverá angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Os homens desfalecerão de terror e pela expectação das coisas que sobrevirão ao mundo. Portanto, os poderes do céu serão abalados. Então verão vir o Filho do Homem em uma nuvem, com poder e grande glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, o que diz agora? Exultai e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. E eu quero chamar um detalhe aqui, comentar, abrir um parêntese aqui com vocês. Eu nasci e cresci no contexto de igreja. Eu fui batizado com 14 anos de idade. E daqui a 2 semanas eu completo 54 anos de idade. Eu não tenho a mínima ideia porque eu estou falando isso, porque não está no sermão, não tem nada a ver, mas acho que é só para ganhar presente mesmo. Mas voltando para o texto, eu fui batizado com 14 anos de idade, ou seja, eu tenho praticamente 40 anos no contexto, que, pelo menos oficial, que eu fui batizado por essa igreja. E durante esse período eu vi muita gente pregando sobre vários assuntos, mas pregando sobre Apocalipse, pregando sobre os últimos acontecimentos relacionados com o tempo do fim. E quando termina, as pessoas ficam morrendo de medo, por essas coisas que assustam. E aí as pessoas pensam assim, não, então eu vou voltar para Deus, porque senão eu vou morrer. Não, então eu vou buscar Deus, porque senão eu vou para o céu, eu não vou para o céu. E eu pergunto uma coisa para você. Por acaso, você acha que o medo é uma ferramenta que Deus usa para atrair as pessoas? Eu vou fazer a pergunta de uma outra forma. Você acha que Deus origina um medo só para poder atrair as pessoas? Eu não creio. Para mim faz lembrar mais ou menos aquela situação de um rapaz que namora uma moça, que ama uma moça,
E a moça diz para ele que vai deixar ele diz, isso já aconteceu, você já ouviu histórias assim. E ele olha para ela e diz assim, se você me abandonar, eu te mato. Não é assim? Deus não usa esse tipo de pensamento. Romanos 6:23 diz assim, que o salário do pecado é a morte. Ok? Quem mata não é o amor. Segundo a Bíblia, quem mata é o pecado. A graça, ela não trabalha com salário. A graça trabalha com bênção. Quem trabalha com salário é o pecado. A graça abençoa, o pecado mata. E é por isso que tudo onde entra o pecado, alguma coisa morre. Tudo, você pode ver. Entrou o pecado, alguma coisa se perde, alguma coisa morre. Quando a traição entra num casamento, a confiança morre. Quando a mentira entra, a verdade morre. Quando a culpa entra na vida de uma pessoa, a paz morre. Quando as preocupações entram na vida de uma pessoa, a alegria morre. E a lista é infinita. Olha o que diz 1 João 4,18. No amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. É só um parênteses que eu estou abrindo. Como é que nós, como cristãos, deveríamos reagir com esse tipo de eventos que quando a gente vê acontecendo? O próprio texto que nós lemos, ele respondeu. Ele disse assim, exultai e levantai as vossas cabeças. É lógico que a gente fica triste, claro, por tanta pessoa que sofreu, por pessoas que perderam a vida, por tantas perdas, lógico que nós ficamos tristes. Mas a Bíblia diz, exultai, demonstrar excesso de alegria, não é para baixar a cabeça, é para levantar a cabeça, bola para frente, o jogo continua, a redenção está chegando, não por causa de medo, não por causa mas por causa do amor, por uma razão muito simples, porque o Deus de amor não vence o pecado matando. O Deus de amor não vence o pecado matando. O Deus de amor vence o pecado morrendo. A Bíblia fala sobre tempestades. Existem várias tempestades na Bíblia. E eu queria pedir para você abrir a sua Bíblia em Atos 27. E eu quero tirar algumas lições sobre esse acontecimento, sobre esse texto bíblico. Atos 27, 13 a 14. E hoje a gente vai falar sobre uma outra tempestade. O texto, na minha Bíblia, na minha versão, diz assim. Paulo estava viajando, daqui a pouco eu descrevo o contexto, mas o texto diz assim, soprando brandamente o vento sul, e supondo eles terem alcançado o que desejavam, levantaram ferro. O que quer dizer essa expressão, levantaram ferro? Levantaram as âncoras, não é? Levantaram as âncoras e iam costeando Creta bem de perto. Verso 14. Mas não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão. E sendo arrebatado o navio, e não podendo navegar contra o vento, cedemos à sua força e nos deixamos levar. Qual é o contexto dessa história, desse evento aqui? Paulo, ele estava como prisioneiro do Império Romano, ok? Ele estava sendo acusado pelo sumo sacerdote perante Félix, que era o governador de Roma. Depois de 2 anos, Félix perdeu o seu posto, ele foi dispensado da função de governador. E Paulo ficou esquecido na prisão. Um homem chamado Félix assumiu, um homem chamado Festo assumiu o posto de Félix. E não sabia o que fazer com Paulo, porque Paulo, por ser cidadão romano, ele já tinha apelado para César e ele não sabia o que fazer. Então Festo convidou o rei Agripa e a sua esposa, que chamava Berenice, para ouvir a defesa de Paulo numa praça pública. E o interessante é que quando você lê o relato, você vê que o rei Agripa, quando ouviu Paulo falando, o próprio rei diz que por muito pouco, se ele não se segurasse,
Paulo tinha convertido ele em um cristão, de tão forte, de tão lindo os argumentos de Paulo. Então, o rei decidiu mandar Paulo e todos seus companheiros a cerca de 3.200 quilômetros de distância para Roma, para então poder ser julgado por César. A essa altura, então, nessa viagem, indo para Roma, que aconteceu isso que a gente acabou de ler. A essa altura, era por volta do final do mês de setembro. E setembro, naquele momento, naquela época, naquele lugar, era o hurricane season daquela região. E essa viagem acabou durando 6 meses. 6 meses dentro de um barco. Durou desde setembro de 59 a março de 60 depois de Cristo. E no texto, Lucas faz uma série de menções que descreve alguns detalhes sobre essa tempestade. Ele diz, por exemplo, assim, no verso 4, os ventos eram contrários. No verso 7, o vento não permitia a gente ir mais longe. No verso 8, com dificuldades para navegar. E o texto continua dando vários detalhes. A história é longa. E nós vamos tirar apenas alguns pontos para analisar sobre essa história, porque ela é muito comprida. Mas o primeiro ponto está no verso 10. E agora eu gostaria que você ficasse com o dedinho marcando o capítulo 27. Nós não vamos sair dele, tá bom? Atos 27, o verso 10 diz assim: dizendo-lhes, Senhor, quem disse isso foi Paulo, dizendo-lhes, senhores, vejo que a viagem vai ser com avaria e muita perda, não só para a carga, e o navio, mas também para as nossas vidas. Antes da viagem, Paulo estava orientando eles. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao dono do navio do que as coisas que Paulo falava. Percebeu? Paulo conhecia muito a região, Paulo já tinha navegado muitas vezes por aquele mar, e ele chegou para o centurião e falou assim, olha, não vamos, agora não é época, agora há furacões, há tempestades, e eles não deram crédito, eles ouviram mais o piloto e o dono do navio. E aqui nós tiramos a primeira lição. As tempestades, em todos os sentidos, na vida real e na nossa vida, as tempestades, elas não podem ser impedidas, mas elas podem ser evitadas. Até na vida física, elas podem ser evitadas. O governo, os counties, eles enviam mandados de evacuação, por exemplo. É uma forma de evitar você passar por uma tempestade. E essa semana eu estava vendo o governador da Flórida e uma outra autoridade que eu não sei quem era, eles diziam de forma muito séria. Eles diziam assim, se você tiver que evacuar, tem que ser agora, depois não vai adiantar mais. Eu ouvi eles dizendo assim, olha, eles disseram assim, se você escolher ficar, nós não poderemos fazer nada por você. Eu ouvi um cara lá que não sei o que ele é, mas estava com uma farda cheia de coisa. Ele disse assim, a decisão é sua, mas se você não sair, nós não vamos ajudar você. E é a sua opção. E sabe, às vezes, conselhos podem nos livrar de muitas tempestades. Não só na vida física, na nossa vida espiritual também. Uma vez eu estava lendo uma revista, e essa revista trazia uma lista de conselhos que crianças davam. Falei, que interessante, que conselho uma criança poderia dar? Aí um menino escreveu assim, não confie no seu cachorro para cuidar da sua comida. Lá em casa o Diego aprendeu essa lição, né, Diego? Um conselho que uma menina deu, quando sua mãe está brava com o seu pai, não deixe ela pentear seu cabelo. Não é? Um menininho escreveu assim, se você quer ganhar um gatinho, comece pedindo um cavalo. Olha que sabedoria. Olha que sabedoria. Olha. Um menino escreveu assim, conselhos de crianças, um menino escolheu assim,
Quando você tirar uma nota ruim na escola, mostre para sua mãe quando ela estiver no telefone. Não é? Se na nossa vida nós ouvíssemos alguns conselhos, muitas tempestades seriam evitadas. E durante o meu ministério, eu já ouvi tanta gente arrependida de não ter ouvido alguns conselhos. Quantas mulheres, eu ouvi mulheres que se casaram com homens que não compartilhavam a mesma fé. Quantas mulheres eu ouvi dizendo assim, mas eu achava que eu ia trazer ele para a igreja. Quantas eu ouvi? Quantas adolescentes, mães solteiras, eu ouvi dizendo assim, mas pastor, ele dizia que me amava. Eles não tinham ouvido o conselho de Paulo, e por causa disso agora eles estavam no meio de uma tempestade. E o desespero foi tão grande, e o medo do barco afundar era tão grande, que olha o que eles fizeram no verso 18 e 19. Diz assim no 18: andando nós agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio. O que é aliviar o navio? Jogar as coisas fora. Em algumas versões traz a palavra alijar. Alijar é um termo náutico para dizer que jogaram as coisas para fora para o navio ficar mais leve. E no terceiro dia, o verso 19, e ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. Eles começaram a jogar tudo que estava dentro do navio, que não era importante para fora. Começaram a jogar todas as coisas. Começaram a jogar âncora, começaram a jogar as velas, começaram a jogar os cabos, começaram a jogar as malas. Só o que não era extremamente indispensável, eles começaram a jogar fora. Porque eles precisavam, a prioridade era sobreviver. E aqui vem a segunda lição. Aqui vem a segunda lição. É só quando a tempestade chega que a gente consegue e começa a entender o que realmente tem importância na vida. É só quando as tempestades vêm na nossa vida que a gente começa a dar o verdadeiro valor para as coisas. Geralmente é assim. Quando você está no meio da tempestade, a sua conta bancária não serve para nada. Quando você está no meio da tempestade, o seu carro de luxo não serve para nada. Inclusive eu vi vários boiando durante essa semana. Quando você está no meio da tempestade, você descobre que as roupas caras afundam da mesma forma como as roupas compradas em promoção. Do mesmo jeito. E a gente começa a entender que as únicas coisas que importam é a nossa vida e a vida de quem a gente ama. Ponto final. Infelizmente, a gente só entende algumas coisas quando a gente passa pela tempestade, não é? E há uma terceira lição aqui, implícita nesses versos. É que na tempestade, a gente começa a perceber quanta coisa desnecessária a gente está carregando. A gente começa a ver quanta coisa que a gente não precisava, a gente vem arrastando durante toda a vida, tanto excesso de bagagem que a gente carrega por anos, coisa que a gente devia ter deixado para trás, ter deixado para lá, e nós não percebemos que essas coisas estão ali, são medos, remorsos, raivas, ódios, traumas, decepções, expectativas, frustrações, coisas que não valem a pena, e o único papel dessas coisas é fazer você afundar. Por isso, em nome de Jesus, enquanto eu falo isso daqui, eu oro para que Deus ajude você a limpar o seu barco, a jogar tudo que não tem valor fora, limpar o seu barco, lavar o seu deck. Não vale a pena carregar essas coisas. E o verso 20 relata muito bem a nossa realidade quando nós estamos enfrentando uma tempestade. Ele diz assim, olha que coisa incrível. Você não pode ler isso, ok? Você tem que comer isso daqui, tá? Olha o que diz.
não aparecendo, retrata a vida de muitos de nós aqui. Pode ser a realidade que algum de nós esteja vivendo aqui. Olha o que diz o 20. Não aparecendo por muitos dias, nem o sol, nem estrelas, e sendo nós ainda batidos por grandes tempestades. Olha a última frase. Fugiu-nos afinal toda a esperança de sermos salvos. Naquela época eles não tinham bússolas. A bússola foi inventada somente em 1514 depois de Cristo. Eles se guiavam pela posição do sol durante o dia, pela posição das estrelas durante a noite. Mas por causa da tempestade, as nuvens encobriam o céu e eles não podiam se guiar. Agora eles estavam completamente perdidos no meio da escuridão, no meio de uma tempestade. Pode ser que essa seja a sua realidade hoje. Pode ser que não, mas pode ser que ainda seja. Note que a tempestade aqui ainda é muito forte, por algumas expressões. Ele diz assim, ainda batidos por grande tempestade. E no final a frase é muito forte, diz assim, fugiu de nós a esperança de sermos salvos. Porque é isso que acontece. As tempestades tiram a nossa esperança, a nossa alegria, a vontade de viver. A tempestade ela traz escuridão e a gente não consegue ver onde nós estamos, a gente não consegue entender qual que é o nosso propósito. E aí eu te pergunto, você está enfrentando alguma tempestade nesse momento? Esse texto descreve um pouco da sua situação. Você perdeu a esperança? Você acha que você não consegue mais ser salvo de que situação seja? Houve uma época que os hurricanes não tinham nome. E eles começaram a dar nome das esposas. Mas eu tenho certeza que hoje você sabe dar o nome para a tua tempestade. O nome da sua tempestade pode ser casamento, pode ser divórcio, pode ser financeiro, pode ser relacionamento. Tem tantos nomes, tantas tempestades. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Que a partir daqui, é a partir de agora, é a partir desse ponto que a história muda. Se você não prestou atenção em nada até agora, você tem que começar a ouvir a partir de agora. Porque agora começa a parte mais importante. Porque na Bíblia tem um monte de coisa. Tem tempestade, tem besta, chifre, fogo, enxofre, mas tem Deus também. Aqui nesse contexto, no meio da escuridão, no meio da tempestade, sem esperança, esperando apenas pela morte, olha o que aconteceu para Paulo no verso 23 e 24. Diz assim, porque esta noite, Paulo dizendo, porque essa noite me apareceu um anjo de Deus, no meio da tempestade, no meio da escuridão, me apareceu um anjo de Deus, de quem eu sou, e de quem eu sirvo, dizendo, não temas, Paulo. Eu estou me arrepiando. Dizendo, não temas, Paulo. Importa que compareças perante César. E olha o que diz na última frase. E eis que Deus te deu, o anjo dizendo, e eis que Deus te deu todos os que navegam contigo. O texto, você indo para frente, você vai ver que no verso 37, a Bíblia dá um detalhe que haviam naquele barco, a gente imagina um barquinho pequenininho, né? Porque a gente está acostumado com a história dos discípulos, 12, 11. O verso 37 diz que naquele barco tinham 276 pessoas. Não era uma canoa, era um barco.
E o texto diz assim: essa noite, algumas versões traz assim, na mesma noite, ou seja, enquanto ainda estava escuro, enquanto ainda não tinha sol, enquanto ainda não tinha as estrelas, enquanto todos ainda se sentiam perdidos, todos ainda estavam desamparados, todos ainda se sentiam desesperados, Deus mandou um anjo para levar esperança e dizer que o propósito da viagem ainda seria alcançado, a despeito da tempestade. Está entendendo? Está entendendo? Se você está no meio de uma tempestade, hoje é o dia. E olha que nós estamos em vantagem, porque está claro. Mas hoje é quando Deus vai mandar um anjo para você, dizendo assim: querido, querida, você tem um propósito. E este propósito vai ser cumprido. Hoje, meu amigo e minha amiga, eu oro dentro de mim, para que no meio da sua tempestade, da sua escuridão, Deus de alguma forma mostre para você que vale a pena. E o texto traz um outro detalhe muito interessante. Há uma interligação, quando você analisa esse texto, há uma interligação sobre o que o anjo diz para Paulo. Esse detalhe a gente não pode deixar passar em branco. No verso 23, Paulo diz assim: o Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo. Percebe que há uma ligação aqui? Há uma ligação aqui. Porque quando você é de Deus, automaticamente você serve a Deus. E quando você serve a Deus, presta atenção, presta atenção. Quando você serve a Deus, você acaba salvando junto com você todos que estão navegando contigo. Meu amigo, Deus não colocou você no banco dessa igreja sem um propósito. Deus pôs você aqui com um propósito. E se você, segundo esse texto, se você pertence a Deus, você vai servir a Deus. E quando você serve a Deus, você acaba levando salvação para aqueles que estão perto de você. Note mais um detalhe. Note mais um detalhe sobre esse texto. É que Deus não tirou a tempestade. Deus não tirou. Existem outros textos de tempestades que Deus tirou a tempestade, Deus parou o vento, Deus acalmou a tempestade, mas nesse aqui não. Nesse aqui não. Talvez para mostrar para a gente que muitas vezes na nossa vida Ele não vai tirar a tempestade. Você vai ter que passar por ela. Você vai ter que passar pela escuridão. Você vai ter que passar pelo meio das grandes ondas. Mas ainda assim, no fim, Deus vai mandar um anjo para mostrar o seu propósito até que a tempestade passe. No verso 22, Paulo, isso aqui é tremendo. No verso 22, Paulo diz isso daqui, ó. E eu sei para quem ele está dizendo. Ele diz assim, olha, no meio da tempestade ainda, ok? Ele diz assim: e agora vos exorto a que tenhais bom ânimo. Sério, Paulo? Aqui agora, dentro do barco, no meio da tempestade, a gente ter bom ânimo, sério? E aí Paulo diz assim, olha que incrível. Ele diz assim: pois não se perderá vida alguma entre vós. Por que ele sabia disso? Porque o anjo tinha falado. Aí nesse momento, eu acredito que ele deve ter olhado para o dono do navio, porque o verso 11 diz que ele tinha falado com o centurião, e o dono do navio e o piloto não tinham ouvido o conselho. O dono do navio estava ali. E ele olhou para o dono do navio e disse assim: mas nós vamos perder o navio.
Muito provavelmente, nesse momento, Paulo disse olhando para ele, porque ele também entendia nesse momento, o navio era o que menos importava. Era o que menos importava. E aí no verso 40 vem o desfecho da história. Diz assim: soltando as âncoras, deixaram-nas no mar, largando ao mesmo tempo as amarras do leme e içando ao vento a vela da proa. E o texto dizendo assim: dirigiram-se para a praia. Chegaram na praia, foram salvos. Gente, na vida a gente não pode impedir as tempestades, não tem como. Elas existem e elas vão existir. Mas Deus tem um propósito, inclusive com as tempestades. Deus colocou cada um de nós sentados nesse banco, mas Deus tem um propósito com esses bancos e um propósito para você. Eu soube de um pequeno peixe que só existe no rio Amazonas e afluentes Amazonas. O nome dele é Anableps, o nome científico, Anableps. Ele é conhecido popularmente como tralhoto. E mais popularmente ainda, ele é conhecido como peixe quatro olhos. Põe a foto do rapazinho aí para mim, por favor. Esse é o peixe quatro olhos. Olha que bonitinho. Pode mudar. Pode pôr a próxima. Ele vive nas águas barrentas do rio Amazonas. Ele mede assim até no máximo uns 30 centímetros. Pode mudar. E se você percebe, ele está sempre assim meio fora da água, né? Pode mudar. Mas sabe o que me chama atenção nesse peixe? O que chama atenção é que ele tem os olhos divididos. Cada olho é dividido em duas partes. E você consegue perceber isso na foto. Cada olho tem duas estruturas. Uma para ser usada embaixo d'água e outra para ser usada acima da água. As córneas são divididas na horizontal. A parte de cima é muito convexa e a parte inferior ela é plana. A íris possui duas projeções que dividem a pupila em duas, a superior adaptada à visão aérea e a inferior adaptada à visão aquática. E por isso ele consegue ver perfeitamente a realidade dos dois mundos. E quando eu vi esse peixe, eu pensei comigo assim: cara, eu tenho que ser como ele. Eu tenho que ser como ele, sabe? Porque às vezes a gente tem mania de só ficar olhando para o que acontece embaixo. Porque a gente tem olhos que a gente só fica olhando para as coisas ruins que acontecem, para os hurricanes, Covid. E eu fico pedindo assim: Senhor, eu queria ter olhos assim. Olhos que me permitissem ver esse mundo e ver o mundo de cima também. Olhos que me permitissem ver a realidade desse mundo, mas ver a realidade do mundo lá de cima também. E sabe uma coisa que me chama a atenção nesse peixinho? É que a maior parte do tempo da vida dele, ele passa na superfície. Ou seja, a maior parte do tempo, ele passa olhando o mundo de cima. Faz sentido. Porque se Deus permitisse que nós víssemos o mundo de cima, nós nunca mais íamos querer ficar olhando para esse mundo aqui de baixo. Eu queria ser um cristão quatro olhos. Será que hoje não é o dia de dizer assim: Senhor, me ajuda a ver o céu melhor, me ajuda a lembrar das coisas que estão por vir, e não ficar olhando para essas coisas ruins, barrentas, sujas, que fazem parte desse mundo. Há algo muito melhor ainda por vir, há algo muito maravilhoso que o Senhor tem preparado. Senhor, eu quero ver é isso. Porque se eu olhar aqui para baixo, eu só vou ver tempestade, eu só vou ver escuridão, o sol vai desaparecer, a minha noite não vai ter mais estrelas. Mas quando a gente olha para cima, aí tudo muda. Tudo muda. Sabia que para cima até o hurricane tem limite?
Quando você viaja de avião, não sei se você já viajou de avião num dia muito chuvoso. Já aconteceu isso com você? O avião vai subindo, aquela chuva caindo, tudo escuro, até que ele encontra as nuvens, não é? E quando ele passa das nuvens, o que tem lá em cima? Tem um sol bonito, brilhando. Você fala, nossa, parece outro lugar. É assim. É assim que esse peixinho vê. E é assim que a gente precisava aprender a ver. Ver o mundo de cima. Que é o mundo onde traz para a gente esperança, onde está o sol da justiça, a estrela da manhã. É lá que os nossos olhos precisam estar todos os momentos. Você não gostaria de dizer assim para Deus hoje: Senhor, eu não sei, talvez você que esteja passando por uma tempestade, dizer assim: Senhor, eu estou com medo, eu estou me sentindo sem esperança, sem propósito, mas eu quero que o Senhor me mostre, manda um anjo, para eu poder entender o que realmente tem valor, para eu poder colocar os pingos nos meus is, para eu poder entender qual o seu plano, qual o seu propósito para a minha vida, com tudo isso. Se você quiser, eu convido você a fechar os seus olhos nesse momento e me acompanhar nessa oração. Querido Jesus, nós queremos nesse momento interceder por todas essas famílias que sofreram com essa tragédia. Algumas pessoas perderam a sua vida. E algumas pessoas perderam propriedades, coisas. Existem muitas perdas nesse mundo. Esse é um mundo de perdas. Na vida da gente, a gente perde muita coisa. A gente vive perdendo. Se há alguém hoje aqui que perdeu a esperança, se há alguém hoje aqui que perdeu a alegria, se há alguém aqui hoje que perdeu a chama, perdeu o fogo, perdeu o foco, querido Pai, nos ajuda a lembrar desse texto que diz que quando essas coisas acontecerem, a gente tem que levantar a cabeça. Que nem esse peixinho, levantar a cabeça e olhar para cima, e exultar, ter um exagero de alegria, porque isso mostra para nós que a nossa redenção está chegando. Isso mostra para nós que o mundo de cima está quase para acontecer. Para isso, tire os nossos pecados. Para isso, mantenha a nossa esperança, dirija a nossa vida, faz cada um de nós cristão 4 olhos, para a gente poder te ver melhor. Pedimos isso no nome de Jesus, amém.